Europa e o gás natural. O desenvolvimento do mercado de gás na Europa está diretamente relacionado à grande rede de gasodutos que atravessam o continente europeu. Na década de 1970, em plena Guerra Fria e com Berlim ainda dividida por um muro, um gasoduto levou gás soviético à Europa pela primeira vez. Aquilo fazia parte de uma política do chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt, que visava não só reduzir as tensões da Guerra Fria, como também normalizar as relações com a União Soviética e o leste europeu e, por fim, criar interesses comuns entre Oriente e Ocidente. Mais além, o objetivo de Brandt, embora indireto, era restabelecer o contato com a comunista Alemanha Oriental, que fora interrompido por completo pela construção do Muro de Berlim, em 1961. No entanto, esse era um acordo de mão dupla. Esse comércio do gás para os soviéticos tornou-se uma importante e fundamental fonte de ganhos em moeda forte, que foi muito importante para dar uma sobrevida ao regime soviético. Ao longo dos anos que se seguiram, o negócio do gás se expandiu. No início da década de 1980, importantes descobertas na Sibéria Ocidental haviam levado a União Soviética a passar à frente dos Estados Unidos como o maior produtor de gás do mundo. Aquela descoberta acabou por proporcionar novo impulso na venda de mais gás na Europa Ocidental. Os soviéticos e os europeus começaram a planejar um novo gasoduto, com quase 6.000 quilômetros de extensão, no grande campo de Urengoy, na Sibéria Ocidental. Mas aquilo já era demais. A Guerra Fria ainda era presente. De certo modo, naquele momento, nascem as controvérsias sobre a geopolítica do gás natural europeu que perdura até hoje. O governo Reagan não via com bons olhos a perspectiva de um comércio de gás muito mais intenso entre o Oriente e o Ocidente. A última coisa que Reagan queria era ver ganhos adicionais em moeda forte obtidos com gás natural financiando o complexo industrial militar soviético. Além disso, havia um temor de que a maior confiança no suprimento de gás soviético criaria uma dependência que poderia ser explorada pelos soviéticos para perturbar a Aliança Ocidental. O governo Reagan advertiu que a União Soviética poderia usar a dependência de seu gás natural para chantagear os europeus, ameaçando privá-los do gás que abastecia os fogões e sistemas de aquecimento em Munique. Ao que parece, esse dia chegou. A energia usada como um poder político, como dissera Rickover décadas antes. A saída encontrada por Reagan foi um contra-ataque à proposta do gasoduto ao impor um embargo unilateral, que proibia as empresas de exportar bilhões de dólares em equipamentos essenciais à construção e às operações do gasoduto. O embargo era bem abrangente, não ficando restrito meramente às empresas americanas, mas também às europeias, cujos equipamentos fossem baseados em tecnologia dos Estados Unidos. Na época, os representantes europeus buscavam uma diversificação que os afastasse do Oriente Médio, além da redução do uso do carvão. Além disso, aquela construção geraria receitas e empregos, bem como a oportunidade de expandir seus mercados de exportação no bloco soviético. Margaret Thatcher era a aliada mais próxima de Reagan, mas mesmo para ela, aquele embargo traria consequências desastrosas, sobretudo com a questão da perda de empregos. Ela disse sobre isso: "Estamos nos sentindo particularmente feridos por fogo amigo." Foi assim que o governo britânico ordenou às empresas britânicas que tinham contrato com os soviéticos que ignorassem o embargo e seguissem adiante na expedição de suas mercadorias. Será que Liz Truss, recém-eleita primeira-ministra do Reino Unido, terá que fazer um recuo estratégico nas sanções, tal como a Dama de Ferro? Vamos observar. Outro ponto importante é que não contaram com a astúcia dos soviéticos em reproduzir parte da tecnologia
utilizando-se de engenharia reversa, ou seja, o embargo apenas retardaria, mas não impediria, o avanço do gasoduto. Aquela era uma situação tão crítica que os aliados ocidentais definiram qual seria um nível prudente de dependência em relação à União Soviética. Após muita discussão, definiram uma taxa de dependência de 25%, que naquela época era maior do que o percentual de gás soviético, mesmo com o novo gasoduto. O gasoduto de Urengoy acabou por ser construído, e o fluxo de gás soviético para a Europa mais do que dobrou ao longo de uma década. Ainda que a União Soviética tenha colapsado, o gás continuou a fluir. Na verdade, o gás continuou sendo uma importante fonte de receita na década de 1990, quando o governo de Boris Yeltsin lutava para se manter em meio a um turbilhão.